Quando eu postei o meu primeiro vídeo sobre o movimento Red Pill, o comentário que eu mais recebi foi: e o movimento feminista? E o feminismo? Você não vai falar de feminismo? E eu percebi que isso não é apenas uma requisição que o pessoal estava fazendo, mas era também um desafio. Era um desafio no tom de que, se o movimento dos homens, para os homens, tem um lado negativo tão forte, e o movimento das mulheres? Eu senti que a tentativa de muitos ali era de me rotular. Porque na internet funciona assim: se você critica um lado ou critica uma filosofia ou um movimento, logo você só pode pertencer ao lado oposto. Então, se eu tinha e tenho críticas ao movimento Red Pill, eu só poderia ser uma feminista raivosa. A necessidade que o ser humano tem de rotular a si mesmo e aos outros, e de pertencer a um grupo e de entender os outros como pertencentes também a outro grupo, é muito forte e muitas vezes é superior à própria racionalidade. É uma forma que a gente tem de facilitar a nossa compreensão do próprio mundo à nossa volta, de reduzir assuntos complexos e conceitos complexos a uma simplicidade que a gente possa entender do nós contra eles. Então eu achei essa reação muito interessante, porque a minha principal crítica ao movimento Red Pill é justamente essa questão da rotulação. É justamente essa questão de você se enquadrar numa caixinha, você pegar para si diversos pressupostos e diversas definições que te colocam enquadrado em algo muito específico e te colocam até mesmo encaixotado naquilo ali de uma forma que você muitas vezes não consegue sair. E hoje em dia tá cada vez mais prevalente essa ideia de que para um lado estar certo é preciso que o outro esteja errado. E é cada vez mais difícil pra gente admitir que o outro lado tem méritos em alguns pontos que ele levanta. Porque a gente defende tanto a nossa tribo que é preciso colocar defeitos e ver defeitos em tudo que os outros falam. E a gente observa isso tanto no movimento Red Pill quanto em alguns aspectos do movimento feminista. Dito isso, vamos trazer um pouco da história do movimento feminista e os seus pontos mais relevantes. A história do feminismo é mais longa e mais antiga do que muita gente imagina. Para a gente entender a trajetória do pensamento feminista, a gente tem que voltar para o final da Idade Média. No final do século XIV, uma escritora francesa chamada Christine de Pizan foi a primeira a colocar no papel os seus pensamentos sobre a situação das mulheres. Christine de Pizan teve uma vantagem em relação a outras mulheres da sua época. Ela foi educada e foi alfabetizada, algo que poucas mulheres tinham acesso, inclusive as mais nobres e as mais ricas, porque era considerado uma perda de tempo e até mesmo perigoso ensinar uma mulher a ler e a escrever. Quando ficou viúva, Christine de Pizan não se casou novamente, como era o hábito das mulheres viúvas na época, mas começou a escrever e vender os seus escritos para se sustentar e sustentar os filhos. E dentro desses escritos ela tratava de questões femininas e da situação da mulher na sociedade, inclusive criticando a falta de acesso à educação. Essa ideia de que o conhecimento nas mãos das mulheres é algo perigoso é uma ideia muito ligada à tradição cristã. Desde a história de Adão e Eva, em que a gente vê a serpente tentar Eva a comer da árvore do conhecimento, e Eva, por sua consequência, é aquela que traz a tentação do pecado a Adão. Então, essa visão de que a mulher é facilmente corrompível e de que a mulher leva o homem ao pecado. E, além disso, é a mulher que, com a sua curiosidade, vai atrás da sabedoria, da árvore do conhecimento, instigando a ira de Deus e a expulsão dos homens do paraíso. Então, essa tradição de que as mulheres não são confiáveis e que as mulheres tentam os homens ao pecado é uma tradição muito antiga. E ela não se reflete só na tradição cristã, também se reflete em outras lendas pagãs de outros povos, mas a tradição cristã é aquela que vem pra gente mais forte desde da época da queda de Roma e da construção da Europa na Idade Média. Voltando ao exemplo de Christine de Pizan, ela, com seus escritos, abriu caminho para que a situação das mulheres, o debate sobre a situação das mulheres na sociedade, se tornasse um subgênero da literatura, ali mais ou menos pelo século XVI. E aí o debate começou cada vez mais a se intensificar. Havia diversas vozes, tanto as vozes que defendiam maiores direitos para as mulheres, principalmente o direito à educação, mas havia também as vozes detratoras, que diziam que as mulheres eram frívolas e inerentemente imorais. Que são argumentos familiares aos que a gente vê hoje, né? Esse argumento de que a mulher é naturalmente pecadora e naturalmente imoral é uma coisa que a gente vê hoje em dia, inclusive, repetidamente em diversos círculos. Inclusive, é interessante a gente perceber como passam os séculos, mas os argumentos permanecem os mesmos.
Inclusive, a gente tem visto muito proponentes do movimento Red Pill insistirem que as mulheres são tolas, fúteis e que não merecem confiança. Alguns chegando até a dizer que toda mulher é vagabunda até que se prove o contrário. Que é muito semelhante ao que se dizia na Idade Média, que as mulheres são propensas ao pecado, que são propensas a levarem ao homem ao mau caminho, a iludirem os homens, e que as mulheres são naturalmente, entre aspas, fúteis. Então a gente vê que o contexto muda, mas no fundo, nada de novo sob o sol. Voltando à nossa linha do tempo histórica, as discussões sobre as questões femininas foram evoluindo ao longo dos séculos, até que em 1792, Mary Wollstonecraft, a mãe da Mary Shelley, escreveu que se as mulheres são frívolas é porque a sociedade as treina para serem inúteis. Mary escreveu que se as mulheres tivessem acesso às mesmas oportunidades que os homens, elas seriam seus iguais intelectuais. Homens e mulheres seriam iguais intelectuais. Então, entre Christine de Pizan, em 1380, e Mary Wollstonecraft, em 1790, a gente tem ali 4 séculos de discussões sobre a situação da mulher na sociedade. Então, quando eu digo que é uma história antiga, é porque realmente é. Historicamente também, a Revolução Francesa, com seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, o iluminismo e os movimentos abolicionistas deram muita impulsão à discussão sobre os direitos das mulheres. Quanto mais as elites participavam de movimentos abolicionistas e se posicionavam contra a escravidão, mais elas eram obrigadas a enxergar que as mulheres também tinham diversos direitos tolhidos na sociedade. E depois de falar sobre todo esse arcabouço histórico é que a gente pode chegar no que a gente conhece como primeira onda feminista, ali da metade para o final do século XIX, quando as mulheres se uniram para pedir, entre outras coisas, o direito ao voto, e quando começou o movimento sufragista. A primeira convenção pelos direitos das mulheres aconteceu em 1848 em Seneca Falls, em Nova York. E, a partir dessa convenção, foi criada a Lista de Sentimentos, baseada na Declaração de Independência dos Estados Unidos. E essa lista de sentimentos destacava as desigualdades de direitos entre homens e mulheres. E desde o começo a gente vê que esse movimento feminista, ele não representava uma unidade de todas as mulheres querendo a mesma coisa. Havia diferença entre classe social e raça também. Tanto que as primeiras sufragistas eram mulheres brancas de classes sociais mais altas que se preocupavam com o direito ao voto. Mas ao mesmo tempo havia mulheres negras que se preocupavam com o direito das pessoas ex-escravas, pessoas que haviam passado por uma situação de escravidão e agora tinham dificuldades de se inserir numa sociedade, sofriam racismo, sofriam diversos outros problemas que as mulheres brancas da elite não sofriam. Então, acabava havendo uma divisão de interesses por essas linhas também. E acabava havendo uma diferença de interesses entre as mulheres das classes trabalhadoras. Mulheres que se preocupavam com condições de trabalho nas fábricas, horários de trabalho, turnos, diferenças salariais entre homens e mulheres. E essas mulheres das classes trabalhadoras acabaram abraçando muito mais o movimento trabalhador, o movimento dos trabalhadores, do que o movimento sufragista feminista, que não as representava naquelas preocupações que elas tinham. Tanto que as primeiras sufragistas feministas dos Estados Unidos pediam o voto às mulheres com base na 5ª emenda da Constituição, que impedia a discriminação por raça. Mas, no começo dos anos 1900, houve uma onda de imigração para os Estados Unidos que fez com que muitas pessoas tivessem medo dos imigrantes e dos imigrantes terem acesso ao voto. Então, as mulheres mudaram o seu discurso e passaram a pedir o voto para as mulheres como um contraponto ao voto dos imigrantes. Então, aquela ideia de igualdade caiu por terra, porque a proposta passou a ser: deem o voto às nós, mulheres brancas da elite, porque o peso do nosso voto vai contrabalançar o peso desses imigrantes que estão vindo votar com interesses contrários, ou possivelmente interesses contrários, à maioria, né, da elite constituída. Então, a gente vê como nem todos os detalhes e os capítulos do movimento feminista são, assim, muito bonitos, né? Mas, por outro lado, existem mulheres que argumentam que as mulheres tinham que lutar com as armas que elas tinham na mão. É meio que aquela história de os fins justificam os meios, que a gente pode abrir para debate, porque realmente é uma questão bem complicada de se debater. Inclusive, em 1903, na Inglaterra, surgiu uma facção mais radical do movimento feminista, que promovia, inclusive, atentados à bomba
em busca de pressionar o governo para dar às mulheres o direito ao voto. O direito das mulheres ao voto foi conquistado em 1918 na Inglaterra, em 1920 nos Estados Unidos e em 1934 no Brasil. Ou seja, na nossa democracia não faz nem 100 anos que as mulheres têm direito ao voto. É realmente muito recente. Enquanto o movimento feminista ia caminhando, foram surgindo diversas discussões sobre os seus objetivos e funcionalidades. Inclusive, se deveriam haver ou não medidas protetivas para as mulheres dentro da sociedade. Se o objetivo era a igualdade, deveriam as mulheres terem acesso a proteções especiais? E se as mulheres perdessem essa proteção especial, quantas mulheres iriam querer continuar fazendo parte do movimento feminista? Essas são discussões que a gente tem até hoje, na verdade. As mulheres conquistaram o direito ao voto em 1920 nos Estados Unidos, e logo em seguida veio a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. E isso mudou o cenário mundial de tal forma que as questões feministas acabaram ficando em segundo plano por um tempo. A segunda onda feminista surgiu nas décadas de 1960 e 1970. Foi um período de grande transformação social. A gente teve a Guerra Fria, a gente teve os movimentos dos direitos civis, a gente teve o descontentamento com a Guerra do Vietnã. No movimento feminista surgem discussões acerca do trabalho, de disparidades salariais e dificuldades de inserção da mulher no mercado de trabalho, inclusive dificuldades de inserção da mulher em áreas predominantemente dominadas pelos homens. Entra em pauta também as discussões sobre a origem da repressão feminina, que muitas feministas argumentam que é baseada totalmente na biologia. E também existe o argumento de que o amor romântico é uma armadilha para as mulheres, já que as torna dependentes de um relacionamento que poda as suas potencialidades. E é interessante a gente ver outro ponto de convergência entre o movimento Red Pill e o movimento feminista, que é esse medo do relacionamento, essa ideia de que se você for buscar um relacionamento com sexo oposto, você vai ficar altamente vulnerável e você vai acabar sendo podado em diversas áreas por estar buscando esse relacionamento, por estar, de certa forma, submisso a esse relacionamento. A gente vê muitos homens do movimento Red Pill falarem isso, que não tem como se relacionar com uma mulher, o que é um perigo muito grande para o homem se relacionar com uma mulher, porque ele perde muito com isso. E é o que várias feministas falaram e falam também, né, não todas, mas algumas, que a mulher acaba sendo presa a um relacionamento que vai podar as suas potencialidades. Então é interessante observar como o medo, digamos assim, do relacionamento, ele não é exclusivo, né? E aí tem esse argumento que a mulher seria podada pelo relacionamento, que ela ficaria presa a um relacionamento que podaria as suas potencialidades. Então é interessante observar como a gente tem essa reação dos dois lados, e aí cabe questionar de onde vem tudo isso. E aí, na segunda onda, realmente a coesão do movimento feminista acabou de vez, porque surgiram tantas facções e tantas ideologias dentro desse movimento que a coisa foi ficando realmente muito diversa, né? Diversas correntes de pensamento dentro de uma mesma ideia. Então você tem anarcofeministas que propõem que as mulheres só serão realmente livres quando for abolida a instituição da família. Existem as feministas individualistas que recorrem a princípios libertários para propor que a solução para os problemas das mulheres não está no Estado, não está no governo. As feministas amazonas que celebram o místico feminino e propõem a independência da mulher por meio da força física e da sua capacidade física. E feministas separatistas que defendem que as mulheres não poderão se libertar sem pelo menos um período de separação dos homens. Isso só para citar algumas correntes dentro desse movimento, mas daí surgiram basicamente 3 vertentes predominantes até hoje. A primeira é a vertente liberal, que é a mais mainstream, que mede a igualdade de homens e mulheres pela igualdade de resultados. Então é aquela corrente feminista que vai propor que exista uma divisão no governo, 50% e 50% dos cargos tem que ser de homens e mulheres, ou então que uma determinada carreira, uma determinada área da universidade, se não tem metade homem e metade mulher, é porque alguma coisa está errada, né? No caso, muitas propostas de aumentar as vagas para as mulheres dentro das engenharias, né? Promover bolsas de estudos para as mulheres dentro da engenharia, vem um pouco dessa ideia de que se você está vendo um curso de engenharia e tem 10 homens para uma mulher, alguma coisa está errada, porque deveria ter 5 homens e 5 mulheres. Então é muito aquela questão de você medir a igualdade de gênero não pela igualdade de oportunidades, mas pela igualdade de resultados. Existe também o feminismo radical, que propõe toda uma reestruturação da sociedade
vista como patriarcal. E por fim, a corrente cultural, que ela rejeita essa ideia de que homens e mulheres são totalmente iguais e celebra as diferenças entre homens e mulheres, propondo, claro, uma igualdade de oportunidade, não necessariamente de resultado. E aí surge a terceira onda feminista, na metade dos anos 90. E aí que entra todo aquele conceito de girl power, de mulheres se tornando cada vez mais protagonistas em filmes, seriados de TV e diversas outras produções. E dentro desse movimento vem muito uso de humor e ironias para promover os direitos das mulheres e a conquista das mulheres de cada vez mais espaços. E dentro dessa proposta de ironia e humor, e dentro dessa proposta de não fazer parte do sistema, mas sabotar o sistema e reconstruir o sistema, as mulheres passaram a abraçar rótulos e xingamentos. Por exemplo, você vê a Marcha das Vadias. É uma forma de dizer: pode me xingar, você não me define, você não dita como eu vou me comportar. O seu xingamento não tem poder sobre mim. A terceira onda teve uma grande influência do pós-modernismo, que também buscou discutir questões de gênero. Então, a revolução sexual ela se expandiu não apenas para você quebrar o tabu sobre o sexo, mas você pensar na situação de gênero e você entender o seu gênero e se entender dentro desse gênero para decidir se você vai expressar ou não. Então, hoje em dia tem muito essa questão da mulher ser mulher, mas ela decidir se ela vai se expressar como um gênero feminino ou como um gênero mais masculino ou da forma como ela achar melhor. Então, dentro dessa influência do pós-modernismo, se discute cada vez mais o que é feminilidade, o que é masculinidade, o que define cada um destes e quem tem o direito de definir o que é o que. E agora não existe muito bem um consenso se a gente está vivendo uma quarta onda feminista ou uma realidade de pós-feminismo. Algumas pessoas defendem que a gente está chegando no mundo pós-feminista porque as mulheres teriam alcançado a igualdade de direito que elas estavam buscando, pelo menos no Ocidente, e não haveria mais essa necessidade de um movimento feminista em si. E outras pessoas argumentam que a partir de 2012, mais ou menos, principalmente ali com o movimento Me Too, e o aumento de conscientização em relação a questões de assédio sexual, haveria uma quarta onda feminista aí em surgimento e em expansão. Então, o que eu quis trazer com essa discussão sobre o movimento feminista? Que pouquíssimas vezes foi um movimento coeso, realmente coeso em torno de alguns direitos básicos, direito à educação, direito ao voto, mas que rapidamente ele se mostrou ter várias facetas e ter vários movimentos dentro de um grande movimento. E é claro que a ideia de direitos para as mulheres é uma ideia que persiste, né, o fio condutor, mas a gente vê que também dentro desse fio condutor também existem ideologias diversas que permeiam tudo isso. E dentro dessas ideologias que atravessam o mesmo movimento, que influenciam esse movimento e que são influenciadas por eles, a gente identifica questões relacionadas à mágoa, rancor. Então, se a gente vê hoje também um movimento Red Pill masculino que tem muita influência de muita gente magoada, a gente vê alguns momentos, algumas falas, algumas etapas do movimento feminista que tem a ver com mágoa também, né? A ideia de que se apaixonar é perigoso para as mulheres porque o amor as escraviza, né? É uma coisa um pouco complexa, assim. E a gente tem que lembrar que esses movimentos também são feitos por seres humanos, né? Cada pessoa que tá ali é um ser humano com a sua subjetividade e as pessoas trazem suas experiências, às vezes, para dentro da ideologia. Elas trazem a experiência para moldar a ideologia e deixam que a ideologia molde a sua experiência. Então, é essa questão que eu falo dos rótulos, é você não necessariamente se deixar levar por um rótulo que você quer ser isso e você tem que seguir aquilo cegamente, né? Mas você observar os aspectos que você concorda ou não e você saber diferenciar o que faz sentido para você baseado no que você está observando e nos fatos que você conhece. E ao invés de deixar se levar por algo que alguém está dizendo, que é para você se mover pelaquela emoção e ser guiado pelo estômago. E o que eu vejo pessoalmente é que a questão de gênero e sexo vai se intensificar cada vez mais. O que é ser do sexo masculino, o que é ser do sexo feminino e o que é ter o gênero feminino, ter o gênero masculino. A gente lutou tanto por não ser enquadrado numa caixinha de gênero, numa definição
que te diz que se você não pinta as unhas, você é menos mulher, se você não anda de salto alto, você é menos mulher, se você não bota vestido, você é menos mulher. A gente lutou tanto contra isso. E agora eu percebo que a gente tá sendo empurrada na direção contrária, que a gente tá tentando aceitar ou aceitando a ideia de que cabelo comprido, maquiagem, unha pintada, salto alto e vestido é o que é uma mulher. E aí tá difícil a gente aceitar que a gente caminhou tanto na direção contrária e parece que agora a gente tá retrocedendo. Mas eu acho que meus comentários vão ficar por aqui. Então me digam aqui nos comentários se eu respondi a pergunta de vocês. Ou se eu respondi ao desafio de vocês, porque eu sei que muita gente me desafiou a falar sobre esse assunto. Então tá aí. Próximos assuntos que vocês querem ouvir, escreve pra mim nos comentários. E eu voltarei.